primeira coisa que devemos saber é diferenciar poderes da administração pública de poderes políticos. Os poderes políticos são aqueles que por diversas vezes você já ouviu falar, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Já os poderes da administração pública estão inseridos dentro do poder executivo e são instrumentos para que a administração pública alcance seus fins, ou seja, o interesse público. E quais são os poderes da administração pública? Te apresento então o Hipode Divino. Conhece? Já ouviu falar? Então, lembre bem desse mnemônico, ele vai ser bastante útil. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada poder. E o primeiro deles é o poder hierárquico. O poder hierárquico tem relação com a subordinação dentro da própria administração pública. E ele está inteiramente ligado à sua estrutura. Vou te dar alguns exemplos. Quando o superior dá ordens ou fiscaliza o seu subordinado. Não pode esquecer, seu subordinado, porque a relação aqui é de hierarquia. Vamos para o segundo poder, poder de polícia, um dos mais cobrados em concursos públicos. O poder de polícia, ele é direcionado aos particulares em geral. Ele limita e restringe os direitos dos particulares. Por exemplo, direitos à liberdade, à propriedade, visando sempre o interesse público. Um ponto muito importante aqui, precisamos saber diferenciar a polícia administrativa da polícia judiciária. Em relação ao momento da atuação, a polícia administrativa atua preventivamente, visando impedir a conduta. Já a polícia judiciária atua repressivamente, apurando os fatos já ocorridos. Com relação à competência, a polícia administrativa é representada pelos órgãos da administração pública. Já a judiciária é representada por corporações, como a Polícia Civil. Outra diferença importante é que a polícia administrativa atua sobre bens, direitos e atividades. Já a judiciária atua somente sobre pessoas. Vamos então para o nosso terceiro poder, o poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de punir, aplicar sanções. Mas quem está sujeito ao poder disciplinar? Você sabe? O poder disciplinar recai sobre os servidores da administração pública e sobre os particulares. Mas tem uma observação aqui. Esses particulares sujeitos ao poder disciplinar têm que ter um vínculo jurídico com a administração pública. Por exemplo, um contrato administrativo. Então, não são todos os particulares que estão sujeitos ao poder disciplinar. Alguns exemplos clássicos de poder disciplinar são a suspensão, a demissão e a advertência. Vamos então para o nosso próximo poder. Esse com certeza você já estudou ou já ouviu alguém falar, que é o poder discricionário. O poder discricionário está relacionado com a liberdade na escolha de sua conveniência e oportunidade na prática dos atos administrativos. Mas essa liberdade tem limites, e esses limites estão definidos em lei. Além disso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade também devem ser observados. Um grande exemplo de poder discricionário é a autorização para porte de arma. Mesmo o indivíduo preenchendo os requisitos, pode a administração pública conceder ou não a autorização. E é aí que entra a conveniência e a oportunidade. Próximo poder, poder vinculado. O poder vinculado também está relacionado com a prática dos atos administrativos, mas nesse caso, não há qualquer margem de liberdade para a prática dos atos, ou seja, deve-se agir exatamente como está definido em lei. Um grande exemplo de poder vinculado é a concessão de aposentadoria. Preenchidos os requisitos, a aposentadoria deve ser concedida. E por último, o poder normativo ou regulamentar. Como regra, o poder normativo complementa a lei para que ela seja fielmente executada, e é exercido através de decretos. E quais são esses decretos? A Constituição Federal prevê duas hipóteses. A primeira hipótese é o decreto de execução ou regulamentar. Ele está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. E o decreto de execução, ele define apenas os procedimentos para a fiel execução da lei já existente. E o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal prevê os decretos autônomos. Nesse caso, o decreto funciona como uma lei, ou seja, ele inova na ordem jurídica, e também não há necessidade de uma lei pré-existente.
Vamos então agora fazer uma revisão rápida. Os poderes da administração pública são diferentes dos poderes políticos. Os poderes políticos são aqueles que você já conhece: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Os poderes da administração pública são aqueles que advêm do próprio poder executivo, e são aqueles: poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, poder discricionário, poder vinculado e poder normativo ou regulamentar. E as primeiras duas letras de cada poder formam a frase hipodi divino. Frase essa que você tem que memorizar, para quando chegar a hora da prova, você não esquecer quais são os poderes da administração pública.